Ela estava ali, na porta da minha cobertura em Moema, a mesma cobertura que já foi dela, chorando desesperada, de joelhos, implorando por uma segunda chance. Aquela mulher que 2 anos atrás havia me tirado tudo, que riu na minha cara quando o juiz decidiu a favor dela, que ficou com a casa, os carros. Metade da empresa que eu construí com minhas próprias mãos estava agora se humilhando na minha frente. E sabe o que eu fiz? Deixa eu voltar ao início dessa história, porque você precisa entender como um homem pode perder tudo e em apenas 2 anos virar o jogo completamente. Meu nome é Roberto, tenho 47 anos e durante 22 anos fui casado com a Patrícia. Conheci ela quando eu ainda estava começando. Tinha apenas 23 anos e trabalhava como representante comercial, batendo perna pela zona leste de São Paulo, vendendo peças automotivas de porta em porta. A Patrícia era secretária de um dos meus clientes, uma oficina mecânica na Vila Matilde. Ela era bonita, sorriso fácil, e eu me apaixonei na hora. 3 meses depois, estávamos namorando. 1 ano depois, casamos no civil mesmo, sem festa grande porque não tínhamos dinheiro para essas coisas. Os primeiros anos foram difíceis, não vou mentir. Morávamos num apartamento alugado de 2 quartos no Tatuapé. Eu saía de casa às 6 da manhã e voltava às 9 da noite, direto. Final de semana eu trabalhava também, fazendo bicos, qualquer coisa para juntar dinheiro. A Patrícia sempre me apoiou no começo. Ou pelo menos era o que eu achava. Ela cuidava da casa, fazia comida, me esperava chegar. Em 2007, depois de juntar cada centavo durante 5 anos, consegui abrir minha própria distribuidora de autopeças. Comecei pequeno, só eu e um ajudante, num galpão alugado em São Mateus. Aí, as coisas começaram a mudar. Eu trabalhava feito um condenado, 16 horas por dia, sem sábado, sem domingo, sem feriado. A Patrícia reclamava que eu não dava atenção para ela, que só pensava em trabalho, que não viajávamos mais. Eu sempre respondia a mesma coisa: estou fazendo isso por nós, pelo nosso futuro. E era verdade. Cada real que entrava, eu reinvestia no negócio. Em 5 anos, minha distribuidora já era referência na Zona Leste. Em 10 anos, eu tinha 3 lojas e fornecia para metade das oficinas de São Paulo. O dinheiro começou a entrar de verdade em 2015. Comprei uma casa no Morumbi, coloquei a Patrícia para dirigir um Mercedes, viajávamos para a Europa todo ano. Ela parou de trabalhar, óbvio, não precisava mais. Passou a frequentar a academia de luxo, fazer tratamento estético, almoçar com as amigas em restaurante chique. Eu achava que estava dando para ela tudo que uma mulher podia querer. Mas eu estava cego, completamente cego. Em 2022, as coisas estavam no auge. Minha empresa faturava mais de 10 milhões por ano. Eu tinha acabado de comprar aquela cobertura em Moema, 400 metros quadrados, vista para a cidade inteira. A Patrícia escolheu cada detalhe da decoração. Gastou uma fortuna em móveis importados. Em obras de arte, eu deixava ela gastar porque achava que ela merecia. Afinal, tinha ficado comigo quando eu não tinha nada. Foi em julho daquele ano que meu mundo desabou. Cheguei em casa mais cedo, coisa rara. Era uma quinta-feira, umas 4 da tarde. A empregada tinha ido embora, a casa estava quieta. Subi para o quarto e encontrei minha esposa na nossa cama com o professor de pilates dela. Não vou entrar em detalhes porque ainda me dói lembrar daquela cena, mas foi o pior momento da minha vida. Pior que perder meu pai. Pior que qualquer coisa que já tinha acontecido comigo. A Patrícia nem tentou negar. Nem pediu desculpa. Sabe o que ela disse? Disse que fazia 2 anos que isso estava acontecendo, que ela não me amava mais, que eu era apenas um provedor, um ATM ambulante que bancava o estilo de vida dela. Disse que ia pedir o divórcio e que ia levar metade de tudo. Eu saí daquele quarto atordoado, desci as escadas, peguei o carro e dirigi sem rumo pela cidade chorando feito criança. Nos dias seguintes, tentei conversar com ela.
Implorei, juro para você que implorei. Falei que perdoava, que a gente podia fazer terapia de casal, recomeçar. Ela riu, literalmente riu na minha cara e disse que eu era patético. Disse que já tinha falado com o advogado dela e que ia me processar. E foi exatamente isso que ela fez. O processo de divórcio foi um pesadelo. O advogado dela era agressivo, implacável. Pegaram cada erro que eu tinha cometido, cada descuido. Descobriram que eu tinha colocado alguns bens no nome dela para pagar menos imposto, algo que meu contador tinha sugerido anos atrás. Usaram isso contra mim. Alegaram que ela tinha contribuído para o meu sucesso, que tinha abdicado da carreira dela para me apoiar, que merecia ser compensada. O juiz foi uma mulher, doutora Fernanda alguma coisa, e ela claramente ficou do lado da Patrícia. Na sentença, minha ex-esposa ficou com a casa do Morumbi, com a cobertura de Moema que eu tinha acabado de comprar, com os 2 carros dela e com 40% da minha empresa. 40%! De uma empresa que ela nunca tinha colocado o pé, que ela não sabia nem o que a gente vendia direito. Lembro até hoje do dia que saiu a sentença. Estava no corredor do fórum. Meu advogado acabava de me dar a notícia. E a Patrícia passou por mim, acompanhada do professor de Pilates, aquele desgraçado. Ela olhou para mim e sorriu. Um sorriso debochado, vitorioso. Não disse nada. Só sorriu e seguiu andando de cabeça erguida. Naquele momento eu jurei para mim mesmo que ela ia se arrepender. Os meses seguintes foram os piores da minha vida. Tive que me mudar para um apartamento alugado na Vila Mariana, um lugar apertado, triste. A empresa começou a sofrer porque eu não conseguia me concentrar. Estava deprimido, tomando remédio para dormir, para ansiedade. Emagreci 12 quilos. Meus amigos sumiram porque no final das contas eram amigos do casal. Não meus amigos. Fiquei completamente sozinho. Mas tem uma coisa sobre tocar o fundo. Você descobre do que realmente é feito. E eu descobri que tinha muito mais luta em mim do que imaginava. Em dezembro de 2022, 6 meses depois do divórcio, tomei uma decisão. Ou eu me entregava de vez e deixava aquilo me destruir, ou eu dava a volta por cima e reconstruía minha vida. Escolhi a segunda opção. Comecei fazendo terapia, coisa que nunca tinha feito antes. O psicólogo, Dr. Marcelo, me ajudou a processar a raiva, a dor, a sensação de injustiça. Me fez entender que eu tinha que focar no que eu podia controlar, não no que tinha perdido. Voltei para a academia, contratei um personal trainer. Comecei a cuidar da saúde que tinha negligenciado durante anos. Cortei o álcool completamente, parei de comer porcaria, dormia 8 horas por noite. Na empresa, fiz uma reestruturação completa. A Patrícia tinha 40%, mas não tinha direito a voto nas decisões. Então, eu ainda comandava tudo. Trouxe consultores, modernizei os processos, investi pesado em tecnologia. Comecei a vender online, coisa que eu tinha resistido durante anos. Abri mais 2 unidades, agora em Campinas e no ABC. E o mais importante, comecei a me conhecer de verdade. Percebi que durante 22 anos eu tinha sido apenas o marido da Patrícia, o provedor, o cara que trabalhava para manter um padrão de vida. Mas quem era eu? O que eu gostava? Comecei a fazer coisas que sempre quis, mas nunca tive tempo. Comprei uma moto, uma Harley Davidson, e todo domingo saía para rodar pela Dutra. Voltei a ler, coisa que adorava quando jovem, mas tinha abandonado. Aprendi a cozinhar, fiz aulas de vinho, viajei sozinho para a Argentina. Em abril de 2023, quase um ano depois do divórcio, conheci a Amanda. Ela tinha 32 anos, era arquiteta, tinha o próprio escritório. Nos conhecemos num evento de networking, começamos a conversar sobre negócios e arquitetura. E eu percebi que ela era diferente de todas as mulheres que eu tinha conhecido. Era independente, batalhadora, não queria nada de mim além de companhia. Começamos a namorar devagar, sem pressa, sem pressão. A empresa explodiu em 2024. O faturamento dobrou, chegou a 22 milhões. Abri mais 3 lojas, agora em Ribeirão Preto, Sorocaba e Santos.
Comprei aquela cobertura em Moema de volta, a mesma que a Patrícia tinha ficado no divórcio. Ela tinha colocado para vender porque precisava de dinheiro e eu paguei à vista pelo valor que ela estava pedindo. Foi uma sensação incrível assinar aquele contrato de compra. Enquanto isso, comecei a receber notícias sobre a Patrícia através de conhecidos em comum. O relacionamento com o professor de Pilates tinha acabado mal. Ele era um aproveitador que só queria o dinheiro dela. Ela tinha torrado uma fortuna em viagens, roupas, festas, tentando manter aquele estilo de vida. Tinha vendido a casa do Morumbi, a cobertura, os carros. Os 40% da empresa que ela tinha só davam dividendos, porque eu estava fazendo a empresa crescer, mas não era suficiente para bancar a vida de ostentação que ela levava. Em agosto de 2024, exatamente 2 anos depois daquele dia no fórum, quando ela riu na minha cara, minha secretária me avisou que tinha uma Patrícia querendo falar comigo, sem marcar hora. Mandei deixar ela esperar. Fiquei terminando uns e-mails, fazendo ligações. Deixei ela ali na recepção por 40 minutos. Quando finalmente mandei chamar, quase não reconheci a mulher que entrou no meu escritório. A Patrícia tinha envelhecido 10 anos em 2. Estava mais magra, com olheiras, o cabelo sem aquele brilho que sempre teve. Usava uma roupa simples, sem ser roupa de grife. Ela se sentou e ficou me encarando em silêncio. E eu percebi que tinha lágrimas nos olhos dela. Foi quando ela começou a falar. Disse que tinha errado, que tinha sido uma idiota, que tinha jogado fora 22 anos de casamento por causa de uma paixão besta. Disse que estava quebrada, que tinha perdido tudo, que não tinha mais a casa, os carros, nada, que as amigas tinham sumido quando o dinheiro acabou, que a família dela tinha se afastado porque estava com vergonha do que ela tinha feito comigo. Disse que estava morando num apartamento alugado na Zona Norte, que estava pensando em vender os 40% da empresa, porque precisava de dinheiro. E então, ela disse a frase que eu nunca vou esquecer. Ela disse que ainda me amava, que queria voltar, que a gente podia recomeçar. Eu fiquei olhando para ela em silêncio por uns 2 minutos. Vi a mulher que eu amei durante mais de 20 anos ali na minha frente destruída, pedindo uma segunda chance. E sabe o que eu senti? Nada. Absolutamente nada. Nem raiva, nem pena, nem satisfação. Nada. Foi aí que percebi que eu tinha realmente superado. Disse para ela que não. Disse que aquela página tinha virado, que eu tinha reconstruído minha vida, que estava feliz agora, genuinamente feliz pela primeira vez em anos. Disse que desejava sorte para ela, mas que não havia possibilidade nenhuma de voltarmos. Ela começou a chorar, implorar, dizer que faria qualquer coisa. Chamei a segurança e pedi para acompanharem ela até a saída. Naquela noite, ela apareceu na cobertura. Tinha conseguido o endereço de algum jeito, passou pelo porteiro dizendo que era minha esposa. Quando abri a porta e vi ela ali de joelhos, chorando, foi aquela cena que te contei no começo. E eu simplesmente fechei a porta. Não com raiva, não com satisfação, apenas fechei e voltei para a sala onde a Amanda estava esperando com o jantar pronto. Hoje, 3 meses depois daquele dia, a Patrícia vendeu os 40% da empresa. Eu comprei de volta, paguei o valor justo de mercado. A empresa agora é 100% minha de novo. Estou noivo da Amanda. Vamos casar no civil ano que vem. Nada de festa grande. Só nós 2 e os pais dela. Acabei de comprar uma casa na praia, em Maresias, e pretendo começar a trabalhar menos, aproveitar mais a vida. A lição que aprendi com tudo isso, que perder tudo às vezes é a melhor coisa que pode acontecer na vida de um homem. Porque te obriga a se reconstruir do zero. E dessa vez, você constrói direito, com fundação sólida, sendo fiel a quem você realmente é. Que vingança não é fazer mal para quem te fez mal. Vingança é viver tão bem que a pessoa percebe o que perdeu. E que às vezes a justiça demora, mas ela sempre chega.
Se você está passando por uma situação parecida, por um divórcio difícil, por uma separação onde parece que perdeu tudo, eu te digo uma coisa: não desiste. Usa isso como combustível para se reconstruir melhor do que você era antes. Foca em você, na sua saúde, no seu trabalho, nos seus sonhos, porque no final, a melhor vingança é o sucesso. E quando aquela pessoa que te destruiu vier te procurar chorando, você vai poder fechar a porta e seguir em frente sem olhar para trás. Conta aqui nos comentários. Você já passou por algo parecido? Como lidou com a situação? E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que precisa ouvir essa história. Um abraço e até a próxima.